Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Alberto Castro Olive. Estamos aqui novamente com mais um vídeo no canal Essência do Tempo. O tema de hoje, nós vamos falar sobre a importância da clareza de propósito nas nossas vidas, que é um fator fundamental para que nós possamos manter o foco no que realmente importa nas nossas vidas. E nós citaríamos dois exemplos, do livro O Óbvio que Ignoramos, do Jacob Petri, que ilustram bem a importância de termos um propósito definido nas nossas vidas. Tá? O primeiro exemplo é com relação a um relato apresentado por Viktor Frankl no livro Em Busca de Sentido, um livro daqueles que todos deveríamos ler em algum momento das nossas vidas. E o autor, para quem não sabe, ele foi prisioneiro nos campos de concentração nazista ao longo da Segunda Guerra Mundial, tendo inclusive vivenciado os horrores mais brutais do mais brutal daqueles campos de concentração, que é Auschwitz. Inclusive, quem gosta de música um pouquinho mais pesada, de um rock mais pesado, deve conhecer a música do Slayer, Angel of Death, que é uma música que trata justamente sobre um dos médicos que atuava neste campo de concentração, fazendo as experiências mais horríveis com as pessoas. Esse é um daqueles livros que todos deveríamos ler em algum momento das nossas vidas. Mas então, o autor ele comenta vários relatos, a experiência dele ao longo de mais de 2 anos nos campos de concentração, e a gente vendo só a parte que ele comenta das surpresas com que o prisioneiro se depara ao entrar no campo de concentração, a gente já tem uma ideia de como era brutal esse ambiente. Ele comenta, por exemplo, que quem estava acostumado com medicina, e começava a ver que os compêndios, que os livros da medicina tinham coisas que não correspondiam muito à realidade. Por exemplo, a surpresa que ele tinha, que o prisioneiro tinha de ficar às vezes ao relento, no início do outono, lá na Alemanha, que não é propriamente uma temperatura das mais agradáveis, e não ficar resfriado, mesmo estando nu e com o corpo molhado. Ele também dá um relato de que, por exemplo, muitas vezes tu ficava lá meses sem escovar os dentes no campo de concentração. Muitas vezes teus dentes estavam em estado melhor, as tuas gengivas estavam melhor do que em condições normais que tu tinha lá onde em tese tu estava escovando o dente corretamente. E ele também comenta uma situação da chegada num desses campos de concentração, em que daí ele vê que ia dormir lá num triliche, em cada um dos andares do triliche, tendo 9 companheiros ali, 9 prisioneiros dormindo, sem colchão, sem travesseiro, e fazer com que eles tivessem dormido de lado. E imaginem que o galpão esse também não tinha uma calefação, então era bastante frio, e eles tinham que dividir os cobertores, 2 cobertores, entre os 9 pessoas que estavam dormindo em cada andar. Então, o livro tem vários outros relatos, esses são só alguns para a gente ter uma ideia do contexto. Então, também a gente sabe que os campos de concentração foram ambientes nem um pouco humanos, pessoas. E o autor é um exemplo de um prisioneiro que conseguiu sobreviver a todos esses horrores. E aí vamos, então, fazer um recorte, a gente saindo lá da época da Segunda Guerra Mundial, vamos para a década de 70, mais precisamente lá na Universidade de Stanford, em que na faculdade lá de psicologia eles estavam querendo fazer uma pesquisa para tentar ver por que as prisões, os ambientes prisionais eram tão brutais, com as pessoas, enfim, faziam com que tanto os presos quanto os carcereiros tivessem comportamentos bem brutais. E aí eles então fizeram, selecionaram deram uma seleção para vários entre voluntários, selecionaram daí de 75 que eles viram lá que tinham as condições, eles procuraram ver a questão psicológica, se pegaram pessoas mais ou menos da mesma classe social, brancos, enfim, que passaram testes psicológicos, enfim, todas as pessoas em tese de boa condição econômica e bom estado psicológico. E aí fizeram um sorteio, selecionaram alguns para serem carcereiros, outros para serem prisioneiros, e aí para deixar mais realista a experiência, eles pediram para os policiais irem na casa dos prisioneiros, com mandado de prisão, por assalto à mão armada. E aí, chegando lá, então, levavam para a prisão, faziam todo aquele procedimento, davam um número, fichavam a pessoa,
e iam lá para as salas lá onde estavam simulando o ambiente. E aí, logo no início, né, da pesquisa, eles começaram a perceber que os carcereiros, eles começaram a passaram a ser autoritários, né, com os presos, né, e agir de uma forma incisiva, enfim, né, sendo bem, um tanto quanto agressivos até com eles. Os presos, né, eles se mostravam rebeldes, né, desobedientes, apesar de totalmente submissos aos carcereiros. Né. Primeira noite, os carcereiros acordaram os presos no meio da noite, forçaram eles a fazer flexões. Né. Além de insultar também eles, enquanto botavam lá contra a parede. Segundo dia, os presos começaram a se rebelar, os carcereiros então pegaram, pediram para ficar sem roupa e descarregaram lá os extintores de incêndio em cima dos presos. No terceiro dia, um dos presos já teve um ataque histérico lá, pediu para sair. No sexto dia, estava encerrada a pesquisa por ter saído totalmente de controle. Né? Enfim. Né? Aí nós nos perguntamos o seguinte, né, no livro lá do Jacob Petri, ele pergunta por que o pessoal lá no campo de concentração, que obviamente, né, tinha condições muito mais brutais, muito mais desumanas do dia a dia, do que nessa pesquisa da Universidade de Stanford, por que lá, né, eventualmente tivemos casos como o do Viktor Frankl, que ele sobreviveu a todos aqueles horrores, né, e enfim, seguiu a vida dele. E nessa pesquisa não conseguiram ficar 6 dias, o pessoal lá que saiu totalmente de controle, o pessoal começou inclusive ficou com problemas psicológicos depois. Ele comenta o seguinte, que a grande questão é o propósito. Né? No caso lá no campo de concentração, os prisioneiros tinham basicamente 2 opções, né? Sobreviver ou sucumbir, né? Fazendo com que, ao optar por sobreviver, eles tivessem um foco muito claro, né? E suportassem até todos os horrores que eles passavam. Né? Situações extremamente extremas, né? Muito extremas, enfim, mas sobreviviam e mantinham lá o foco, porque eles queriam sobreviver. Lá nos voluntários de Stanford, a gente vê que eles não tinham um foco muito claro. Né? Estavam fazendo a pesquisa, podiam estar fazendo qualquer outra coisa, né? E inclusive podiam sair, né, na hora que quisessem lá da tal da pesquisa. Então, basicamente o autor diz assim, que a questão aqui é foco, propósito bem definido, é que eventualmente faz com que a gente suporte situações até muito adversas, mas consiga seguir em frente e muitas vezes superar os desafios e os obstáculos. Né? E muitas vezes a gente tem, né, vidas medíocres, né, porque a gente acaba não tendo um foco muito definido, sempre vai ter muitas oportunidades, né, na nossa vida, e a gente acaba dissipando a nossa energia, né, e gerando dúvidas, incertezas que acabam muitas vezes nos paralisando, fazendo com que a gente não consiga aproveitar as oportunidades que surgem, né, e acabamos desistindo até de nossos sonhos. Né. Então, creio que deu para a gente ter uma ideia de por que a clareza de propósito é importante nas nossas vidas, a gente saber o que quer. Né. E agora, vamos encerrando aqui o nosso vídeo. Né. Agradeço, né, a terem assistido, aí, se gostaram, deem um like, né, façam comentários, né, se possível também se inscrevam no canal, né, que eu peço para receber as notificações, que assim que tiver novos vídeos vocês vão ser avisados. A princípio, quinta-feira, teremos um novo vídeo para continuarmos essa nossa conversa. Agradeço novamente, né, pela atenção de vocês. Foi um privilégio inenarrável ter estado com vocês e até a próxima.